O próximo desafio da seleção brasileira na Copa América 2024 será nesse sábado contra o Uruguai pelas quartas de final. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou te contar como anda o retrospecto entre essas duas grandes seleções na história dessa competição. E já adianto que o duelo é quase 100% equilibrado, a não ser que esse jogo de sábado termine empatado, por mais que uma ou outra seleção vença nos pênaltis, ele vai entrar no histórico como empate. Aí sim teremos 9 vitórias para o Brasil, 9 vitórias para o Uruguai, e atualmente tem 8 empates, se empatar sábado então fica 9 empates também. Mais equilibrado que isso é impossível, tá? E eu vou te contar aqui a história de como foram esses jogos aí. Óbvio, os principais jogos foram as finais. E eu já vou começar pelas finais. É importante dizer que lá atrás, muitas vezes a Copa América foi decidida em forma de quadrangular, triangular, e a pontuação era diferente. Então eu vou contar aqui como final a partir de 1983, quando naquela edição a Conmebol decidiu espalhar suas sedes, não fixou uma sede em só país, mas sim em vários outros países. E a final foi justamente entre Uruguai e Brasil, com 2 jogos. O de ida em Montevidéu, o Uruguai venceu por 2-0 com gols do Enzo Francescoli, um dos maiores jogadores da história do Uruguai, e também do Victor Diogo. E aí na volta foi em Salvador, o Brasil chegou a abrir o placar com o Jorginho, mas o Carlos Aguilera marcou o gol de empate do Uruguai e esse foi o gol do título. Os uruguaios comemoraram ali mais um título de Copa América em cima do Brasil. E aqui no Brasil. Uma outra final memorável, essa sim foi em formato de quadrangular final, foi em 1989, muito marcante, porque o Brasil vivia um período muito conturbado. O Sebastião Lazzaroni era o técnico da seleção brasileira, que faria feio na Copa do Mundo de 90, né? Mas antes o Brasil conquistou essa Copa América e foi em cima do Uruguai. No último jogo precisava apenas empatar no Maracanã, mas com o gol do Romário de cabeça, um gol marcante na carreira aí do baixinho. O Brasil venceu por 1-0 e conquistou o caneco, porque já tinha vencido o Paraguai e também a Argentina. Mas uma outra final, talvez a mais memorável de todas, essa eu me lembro bem, foi decidida a favor do Uruguai. Esse jogo, essa Copa América foi no Uruguai, né? E a final foi no Estádio Centenário em Montevidéu. O Túlio chegou a abrir o placar pro Brasil, mas o Bengochea deixou tudo igual. E aí nos pênaltis, meu amigo, um ano depois do Brasil conquistar o tetracampeonato lá nos Estados Unidos, nos pênaltis contra a Itália, o Brasil perdeu as penalidades na final. O Túlio perdeu a sua cobrança, foi o único, né? Justamente o Túlio que fez o gol no tempo normal, e o Brasil e o Uruguai converteu todas as cobranças e terminou 5-3 para eles. O Uruguai conquistava ali mais um título de Copa América e um dos títulos mais comemorados da história deles. Já em 1999, a decisão entre Brasil e Uruguai, nessa edição que foi disputada lá no Paraguai, o Brasil detonou sem dificuldade nenhuma a seleção do Vanderlei Luxemburgo, venceu por 3-0 com 2 gols do Rivaldo e um do Ronaldo, e com aquele time lá era rapelo demais, né? Não tinha a mínima chance dos uruguaios vencer o Brasil naquela final. Os outros jogos foram vitórias aí do Brasil e do Uruguai, e os empates foram distribuídos aí, a maioria deles na fase de grupos, alguns até em fase de mata-mata, mas a maioria deles foram lá em tempos antigos, não tem vídeo. Por exemplo, as vitórias dos uruguaios aconteceram aí na edição de 1916, quando o Uruguai venceu por 2-1, 1917, quando venceu por 4-0, 1920 no Chile, foi a maior goleada nesse confronto e o Uruguai foi o responsável, venceu por 6-0 o Brasil, 1921 o Uruguai ganhou por 2-1, 1923 também por 2-1, 1942 por 1-0, 1957 por 3-2 e 1959 por 3-0. Parou por aí. Aí a última vitória foi justamente a 1983. Faz tempo, hein? O Brasil também teve algumas vitórias lá no passado, como por exemplo 1-0 em 1919, 3-2 em 1937, 3-0 em 1945, 4-3 em 1946, 5-1, a maior goleada do Brasil, aconteceu justamente na edição de 49 aqui no Brasil, um ano antes do Brasil perder aquela final da Copa do Mundo. E em 53 o Brasil venceu também por 1-0, né? Em 59 venceu por 3-1. O resto foram empates. Por exemplo, em 1919 ficou 2-2, 1922 ficou 0-0, 1956 0-0. Digamos que mais recente, em 1991 no Chile, o jogo ficou 1-1, mas foi pela fase de grupos. E os últimos 2 confrontos, duelos entre brasileiros e uruguaios na Copa América, foram 2 empates, mas 2 empates memoráveis, porque foram 2 vitórias nos pênaltis, muito comemorado para nós brasileiros, e foram os 2 jogos na semifinal. Primeiro da Copa América de 2004, aquela que o Brasil chegou na final e derrotou a Argentina, primeiro com aquele gol do Adriano, o Imperador, no finalzinho, e aí venceu nos pênaltis. Mas antes de pegar a Argentina, o Brasil teve que passar pelo Uruguai. Esse jogo terminou 1-1 com gol do Marcelo Sousa para eles e o Adriano Imperador para o Brasil. E na final o Júlio César foi responsável pela cobrança perdida pelo Sanches, melhor dizendo, e o Brasil venceu por 5-3 depois e conquistou o título. Também conquistou um título em 2007, agora com o Dunga lá na Venezuela. O Brasil detonou a Argentina, meteu logo 3-0 na final, mas antes também teve que passar pelo Uruguai. Agora terminou 2-2. O Maicon fez 1-0 para o Brasil.
Diego Forlan deixou tudo igual para os uruguaios, o Júlio Batista recolocou o Brasil na frente, mas aí o Louco Abreu apareceu, deixou o jogo 2-2 e nos pênaltis o Doni, o goleirão Doni, que na época era do Corinthians ou da Roma, também não me lembro, ele defendeu as cobranças do Forlan e também do Lugano. Além disso, o Pablo Garcia acertou a bola na trave, o Brasil desperdiçou 2 cobranças, mas venceu por 5-4. E esses 2 jogos foram os últimos confrontos aí entre brasileiros e uruguaios na Copa América, que vão se reencontrar agora pelas quartas de final, sábado, 10 horas, nessa Copa América de 2024 nos Estados Unidos. Desejo toda a sorte do mundo pro Brasil, principalmente porque eu sou flamenguista e tô louco para ver os uruguaios voltando pro meu time, e também porque eu quero que o Brasil volte a conquistar a Copa América e assim se aproximar mais de uruguaios e argentinos no ranking, já que o Brasil está em terceiro. Se gostou do vídeo e das informações desse vídeo, por favor, deixa aquele like maneiro, e também, se não conhece aqui o meu canal, se inscreva aí, acione o sino das notificações. Fica ligado que o assunto aqui desse mês de junho e julho, já que estamos em julho, já encerrando, até o dia 14 de julho será Copa América e Eurocopa, porque no dia 14 de julho é o dia da final dessas 2 competições. Então eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.